Os semiplanos. Os semiplanos são espaços extradimensionais pequenos e limitados com suas próprias regras únicas. São pedaços da realidade que parecem não caber em nenhum outro lugar. Assim, eles podem possuir uma grande variedade de características. Os semiplanos podem existir por vários motivos. Eles podem ser criados por magias arcanas ou divinas, gerados pelo desejo de uma divindade poderosa ou outra força. Podem existir naturalmente, como uma dobra da realidade existente que foi separada do resto do universo, ou como um universo bebê crescendo em poder. Os semiplanos são tipicamente coincidentes com planos maiores, mas possuem seus próprios ambientes e características planares próprias. As criaturas que chamam um semiplano de lar são muitas vezes radicalmente diferentes dos nativos do plano maior ligado ao semiplano. Os semiplanos podem ter uma grande variedade de traços e é quase impossível generalizá-los. Qualquer traço mágico, elemental, energético, de alinhamento, de gravidade, tempo e morfologia é possível. E, como previamente dito, o tamanho de um semiplano é sempre finito. Isso significa que eles podem ser incrivelmente grandes, mas em algum momento atingiremos a região limítrofe que marca o fim do território. Curiosamente, muitos semiplanos são autocontidos com bordas que se enrolam em si mesmas, de modo que um viajante que se move em uma direção acaba terminando onde a jornada começou. Semiplanos são quase sempre planos coincidentes que estão ancorados em outro plano principal em um único local. Normalmente, o plano maior é o plano material, mas os portais para um semiplano podem ser encontrados no plano astral, no plano etéreo e em qualquer um dos planos internos ou externos. Por serem tão pequenos, os semiplanos têm várias restrições de acesso. Primeiro, eles só podem ser acessados de um ponto específico no plano maior e geralmente existe um portal em um local estacionário no plano maior. Alguns semiplanos são coincidentes com vários planos, e tal semiplano se conecta a um ponto específico em cada um dos planos aos quais é coincidente. Esses semiplanos normalmente se tornam caminhos entre planos desconectados, ou servem como pontos de encontro para cosmologias particulares. Por exemplo, quando criamos uma cosmologia onde divindades rivais precisam de um lugar para se encontrar, como o Monte Olimpo no mito grego, ou uma terra dos mortos que várias divindades compartilham, esses locais provavelmente serão semiplanos. Segundo, os personagens não podem usar magias para mudança de plano para viajar de um semiplano, exceto em locais específicos onde o semiplano está próximo de seu plano coincidente. Esses locais geralmente já possuem portais ou vórtices naturais, porém alguns semiplanos sequer possuem um único portal, e esses lugares são frequentemente usados como prisões para criaturas poderosas. Semiplanos não são coexistentes com um plano etéreo ou outros planos transitivos, então magias que requerem acesso ao plano astral, plano etéreo ou plano da sombra não funcionam. Alguns locais limitados ainda podem ter uma conexão tênue com o plano astral, mesmo em um semiplano de prisão. Magias que usam o plano astral funcionam apenas a 30 metros de tais pontos fracos, e mesmo assim, elas apresentam alguns impeditivos. A maioria dos caminhos para semiplanos assume a forma de portais estabelecidos. No entanto, outros tipos de conexões são possíveis, especialmente as fronteiras móveis. Alguns semiplanos adjacentes ao plano material têm neblina em suas fronteiras, e viajantes que passarem pelas brumas em uma noite específica podem, para sua surpresa, encontrarem-se em um semiplano logo em seguida. Neph, o plano que vive. Neph é um reino de matéria senciente. Ele literalmente está vivo. Em um plano normal, o tecido da realidade é tecido com matéria inerte, espalhada aqui e ali com pedaços de vida. Mas Neph, o plano que vive, é uma entidade viva e pensante. O semiplano vivo tem sido a ruína de muitos viajantes infelizes que o encontraram por acaso,
seja por acidente ou devido ao projeto calculado de Neff. Um ser de imensa curiosidade, Neff aprende sobre outros planos simplesmente absorvendo a carne dos visitantes e incorporando suas memórias diretamente a si. Ninguém sabe ao certo como um semiplano ganhou consciência, muito menos o próprio semiplano em questão. Conhecer a razão de sua existência continua sendo o objetivo mais importante de Neff, e aquilo que alimenta sua curiosidade. De muitas maneiras, o plano que vive é muito menos poderoso do que uma verdadeira divindade. Mas, como todas as criaturas vivas, Neff continua a crescer. A gravidade em Neff é direcional subjetiva. A força da gravidade é a mesma do mundo material, mas Neff escolhe a direção de sua atração da gravidade e pode alterá-la quando desejar. O tempo decorre normalmente e, como todo semiplano, a extensão do território é finita. Neff é uma membrana viva do tamanho de um continente dobrada sobre si mesma, como um pedaço de pergaminho amassado em uma bola com cerca de 40 km de raio. Os espaços entre as dobras da membrana variam em tamanho, desde um espaço estreito do tamanho de uma panela até cavernas maiores que uma cidade. Esses espaços são preenchidos com um fluido saturado de ar que nutre as funções vitais do semiplano. Se porventura Neff se desdobrasse, ele teria aproximadamente 805,5 km de diâmetro e uma espessura média de 9 metros. Esta mensura, entretanto, não é muito relevante, visto que Neff está sempre crescendo. Por ser senciente, o semiplano pode flexionar e dobrar sua membrana interior de acordo com sua vontade, criando ou destruindo espaços cheios de fluidos. Não há traço elemental ou de energia em Neff, e seu alinhamento é levemente neutro, ou seja, criaturas de qualquer alinhamento não são penalizadas por isso. As magias no semiplano funcionam normalmente. Neff tem acesso limitado ao resto do universo através de um único ponto no plano astral. Os viajantes que se aproximam do portal para Neff enxergam uma piscina metálica, cor de pêssego. Exceto pela cor, tal piscina colorida funciona como qualquer outra do plano astral para viagens planares. Apenas indivíduos com grande capacidade de observação notarão um enorme flash de olho em foco na superfície da poça. O olho desaparece rapidamente, e aqueles que observaram tal fenômeno comumente não têm certeza se realmente testemunharam alguma coisa. Em Neff, o único nativo real é o próprio semiplano. Muitas criaturas de tamanho médio, chamadas filhos de Neff, se movem pelas dobras, mas na verdade essas são apenas subunidades do plano que vive. Neff às vezes cria crianças, entre aspas, para propósitos específicos de curto prazo antes de reabsorvê-los. Os filhos de Neff formam avatares, entre aspas, em movimento livre e a menos que sejam criados para uma tarefa incomum, os filhos de Neff são idênticos a golems de carne. Embora pareçam uma massa de carne vagamente humanoide, eles nunca enlouquecem e se deslocam como um humanoide comum. Cada um dos filhos de Neff possui um modelo aproximado da personalidade do próprio semiplano e tentam cumprir qualquer dever determinado no momento de sua criação. Os filhos de Neff não são verdadeiramente sencientes, mas reagem aos estímulos de acordo com esta vontade pré-programada. Neff às vezes estimula as crianças para servirem como anticorpos, entre aspas, interiores. Mas, mais frequentemente, elas são despachadas para outros planos, comandadas a explorar e retornar para serem reabsorvidas nas dobras, compartilhando assim tudo o que aprenderam em suas viagens. Neff em si tem apenas uma estrutura reconhecível, o Muro das Faces, que é uma coleção de cabeças que falam com a voz do semiplano. Para se locomover em Neff, os viajantes devem nadar através de suas cavidades cheias de líquido. Um líquido efervescente preenche quase todas as cavidades entre as dobras da forma de Neff, mas esse líquido é carregado com ar na abundância certa para que uma criatura que respira possa sobreviver indefinidamente. Uma propriedade mágica do líquido de Neff permite que os visitantes falem normalmente dentro dele.
Neff pode flexionar suas membranas para liberar rapidamente os viajantes para qualquer local desejado dentro de si. Quando o semiplano toma conhecimento dos visitantes, geralmente os envia por uma torrente irresistível em direção ao Muro das Faces. Os seres que tentarem lutar com Neff de dentro para fora, cortando suas paredes membranosas com armas, magia e outras energias destrutivas, podem causar morte tecidual localizada. Mas o plano que vive é grande o suficiente para que o dano infligido seja menor do que uma alfinetada. Ainda assim, Neff não suporta essa impertinência e interrompe os ataques empurrando os criminosos para o Muro das Faces, onde pode se comunicar com os infratores. Se a comunicação for ineficaz, os filhos de Neff podem ser brotados e despachados para impedir o dano, ou Neff pode simplesmente encapsular e absorver os ofensores. Encapsulamento. Quando a comunicação falha, ou quando Neff fica muito curioso ou chateado, o semiplano senciente pode tentar encapsular os visitantes. O encapsulamento ocorre quando duas dobras de membrana se unem para prender e selar as vítimas. As vítimas podem tentar nadar para longe e escapar, mas Neff rapidamente aumenta suas tentativas de encapsulamento até que o alvo fuja do semiplano ou seja encapsulado. Quando uma vítima é encapsulada, ela fica instantaneamente indefesa e não pode se libertar. Somente aqueles fora da cápsula podem romper sua membrana para libertar a vítima. Neff pode inundar o compartimento com um fluido conservante ou absorvente. Quando incapaz de resistir ao fluido, o conservante coloca a vítima em estase temporal. Entretanto, a vítima poderá ser revivida se o fluido for drenado. Já os efeitos do fluido absorvente são letais. A vítima é dissolvida e absorvida diretamente na massa de Neff. Quando um ser vivo é absorvido dessa forma, grande parte das memórias da vítima também são absorvidas pelo plano que vive, e assim, Neff lentamente aprende mais sobre o multiverso ao seu redor. Por ser um semiplano e não um objeto ou criatura, magias de morte e desintegração são inúteis contra Neff. Os visitantes do semiplano sempre se encontram suspensos em um fluido carregado de ar, flutuando entre as dobras maciças do que parece ser uma membrana orgânica. Seres que respiram ar ou água não têm problemas para respirar no fluido. O único portal do plano astral aparece deste lado como uma cavidade bucal de 6 metros de largura. Neff pode abrir e fechar esta cavidade à vontade, concedendo ou impedindo o acesso de e para o plano astral através do portal. Os visitantes que nadam por Neff, sem serem notados, enxergarão botões de órgãos maiores que quarteirões de cidades, envolvidos em funções orgânicas incompreensíveis, seres estranhos por trás da membrana de cápsulas conservantes e anticorpos de tamanho humano realizando tarefas inimagináveis. A visão normal e a visão no escuro no plano que vive são restritas a 9 metros devido ao fluido efervescente, que enche o interior de Neff. Um brilho rosado permeia cada parte do semiplano vivo. O som viaja tanto nas cavidades quanto através da água, então os sons são ocos e mais profundos para aqueles acostumados a ouvir através do ar normal. A mesma magia que permite que criaturas que respiram ar falem enquanto suas cordas vocais são inundadas com líquido, também permite uma audição quase normal. Porções específicas da membrana são especializadas para atender a necessidades especiais. Bem no centro das dobras amassadas de Neff, a membrana engrossa para formar um nó mais denso com pelo menos 1,5 km de diâmetro. Este nó, onde todas as dobras se juntam, serve como o cérebro, entre aspas, do tecido orgânico que coordena os processos de pensamento de todo o semiplano. Outras partes da membrana têm outras funções especiais, incluindo áreas onde a membrana pode ser facilmente deformada para fins de comunicação, encapsulamento e áreas de brotamento para os filhos de Neff.
O semiplano tem 40% de chance de perceber visitantes a cada 10 minutos que passam no seu domínio. Uma vez notados, Neff move suas dobras membranosas maciças como foles, descarregando os visitantes para qualquer área que desejar em uma inundação incontrolável. Os visitantes recém-descobertos geralmente são levados para o Muro das Faces. Muro das Faces. Uma área especial da membrana de Neff contém as saliências de vários milhares de protuberâncias carnudas em forma de cabeça. Cada cabeça possui a semelhança de um indivíduo previamente absorvido. Falando simultaneamente de 5 ou 6 cabeças mais próximas do viajante, Neff começa a questioná-lo em uma voz misturada e sussurrante distorcida pelo fluido. Se o visitante se mover ao longo da muralha das faces enquanto é questionado, novas cabeças pegam a conversa de Neff no meio da frase, enquanto as cabeças deixadas para trás param de falar. O que Neff deseja saber? Tudo. Se algum traço o caracteriza, é a curiosidade colorida com um pouco de ingenuidade. Neff não sabe como surgiu e não entende muito sobre o multiverso circundante. Por sinal, ele ainda se surpreende um pouco com o fato de que exista outra coisa além de si mesmo. Aqueles que dizem a Neff algo importante, que ele ainda não saiba, deixam o semiplano muito feliz. Indivíduos que não sabem nada de útil correm o risco de perturbá-lo. O Observatório. Ele observa tudo e em todos os lugares. No entanto, permanece escondido da vista. É o olho no céu. O observatório é um mito para muitos viajantes. Sua localização permanece desconhecida, seus criadores não revelados, e os meios para alcançá-los são um segredo bem guardado. Os viajantes às vezes o avistam no plano astral, um navio fantasma de uma dimensão. Aqueles que o vislumbram dizem que aparece apenas na visão periférica, um leve tremeluzir contra a neblina do plano astral. O observatório existe fora da estrutura da própria cosmologia, ou talvez seja a dimensão mais básica em torno da qual todos os outros planos se agrupam. A tradição planar, que descreve o observatório, o retrata como uma grande esfera mecânica dentro de um enorme tronco, e dispositivos de propósito desconhecido incrustam tanto a esfera quanto o tronco. As superfícies visíveis são esculpidas com figuras de divindades perdidas e forasteiros mortos. De certa forma, lembra vagamente um sextante dimensional, mas em uma escala maior e mais barroca. O semiplano do observatório é, de outra forma, um pedaço de nada que se estende a apenas cerca de 1 milha em cada direção, terminando em um vazio inexpressivo e impenetrável. A esfera está completamente vazia, exceto pelo próprio observatório, zumbindo suavemente no centro. A gravidade do semiplano é direcional objetiva. Fora do observatório, a gravidade puxa em direção à esfera e ao tronco. Dentro do edifício, o significado de para baixo aponta em direção ao chão. Aqui não existe o tempo. O observatório é atemporal, mas os visitantes têm fome, sede e precisam dormir dentro normalmente. Como semiplano, a extensão territorial é finita, com quase 5 km de ponta a ponta. Tanto o semiplano quanto o edifício são esféricos. O observatório também é estático e bastante imutável, não podendo ser estragado ou danificado de nenhuma forma. Os mecanismos internos são movidos por meio do trabalho físico, assim como qualquer objeto. Nenhum traço elemental ou de energia está presente e o semiplano se alinha levemente à neutralidade. Já as magias funcionam de forma aprimorada dentro do observatório, sendo fortalecidas, estendidas e maximizadas. Porém, as mesmas magias são incapazes de afetar qualquer coisa no semiplano, visto a sua característica estática. A localização do observatório dentro da cosmologia de Dungeons & Dragons é desconhecida. Se as histórias contadas sobre ele forem verdadeiras, o observatório se move ao redor do plano astral, piscando brevemente para o plano material
e os planos internos e externos. Este raramente permanece em um lugar por mais de alguns poucos minutos, então aqueles que o virem devem penetrá-lo imediatamente. Indivíduos curiosos podem usar magias de adivinhação, ou barganhar com uma divindade certa ou um ser poderoso para determinar onde o semiplano aparecerá em seguida. O observatório possui seu próprio plano etéreo e coincide com o plano da sombra, embora ninguém ainda tenha encontrado o caminho de volta para o observatório através do plano da sombra. As ligações planares mais importantes no semiplano são os mecanismos dentro do próprio edifício. O observatório permite que os visitantes vejam qualquer plano interno ou externo e então viajem para lá através de um efeito de portal de mão única. Não é possível retornar ao observatório e os esforços para memorizar a localização do semiplano se mostram infrutíferos, já que toda a dimensão se move a todo instante. O observatório raramente fica deserto, porém os visitantes fazem uma estadia muito breve, de maneira geral. Alguns fogem da natureza prejudicial do semiplano ao bom discernimento, mas outros saem porque estão usando o observatório apenas como uma estação intermediária entre planos. Até agora, aqueles que tentaram tomar o observatório falharam, cercados por viajantes hostis e danos persistentes à sabedoria. Entre os visitantes frequentemente encontrados dentro do observatório estão: 1. Vários grupos de mercanes. Alguns afirmam ser os criadores originais do semiplano, enquanto outros afirmam saber como orientá-lo entre as realidades. 2. Vários conjuradores, loucos e ainda não loucos, na esperança de quebrar o poder do lugar. 3. Grupos de Githyanki, invasores, procurando um inimigo em particular. 4. Grupos de ataque, de diabos ou demônios, procurando atacar o plano material. 5. Construções de fabricação desconhecida operando as alavancas e mostradores, desaparecendo em um piscar de olhos. Os sábios discutem se as construções são as seclas de um poderoso mago, ou controladas pelo próprio observatório. 6. Em uma ocasião, 3 ou mais couraçados astrais circularam ao lado de fora do prédio do observatório. Seu propósito era desconhecido. O observatório isolado no nada tem um efeito inquietante sobre quem está presente. Seres no observatório dificilmente não sofrem danos à sabedoria a cada hora que passam nele, agravados até a criatura atingir, por fim, a loucura. À medida que a sabedoria vai entrando em declínio, fica cada vez mais fácil tropeçar em um dos muitos portais dentro do observatório e ser teletransportado para um local aleatório em outro plano. Para cada portal averiguado, uma avaliação por meio da sabedoria também é necessária para descobrir onde este levará o indivíduo que cruzá-lo. Aqueles que prezam pelo bom senso e suas faculdades mentais intactas tentam fugir imediatamente do semiplano, o que normalmente resulta em cair em um local aleatório da cosmologia. O interior do edifício do observatório está repleto de passarelas e mecanismos, portais e bolas de cristal. Há uma ordem complexa na disposição e função do maquinário e aqueles capazes de compreendê-lo podem colocar o observatório para trabalhar para eles. Se peças do maquinário do observatório forem de alguma forma removidas ou destruídas, elas ficarão inúteis até serem naturalmente reparadas pelas construções misteriosas. Os mecanismos dentro do observatório permitem ao usuário testemunhar o que está acontecendo em qualquer outro lugar da grande roda. Nenhum plano pode se esconder do observatório, independentemente das salvaguardas. As moradas das próprias divindades são vulneráveis à observação, assim como o semiplano de um metamorfo e o coração de um plano com um traço de magia morta. Sujeitos com grande conhecimento dos planos conseguem operar corretamente as câmaras de visualização. O uso inadequado, entretanto, leva as câmaras de visualização a não focarem no local desejado, até mesmo oferecendo visões falsas ou chamando um poderoso forasteiro ou elemental para o observatório. O mau uso, quando desastroso, sempre envolve este risco.
Tal como acontece com a magia evidência, o observatório cria um sensor mágico no plano que está sendo visualizado, e qualquer ser com inteligência suficiente para racionalizar pode tentar notar este sensor por meio da evidência. Terra comum. É onde tréguas nobres são negociadas e barganhas sombrias são feitas. É um salão de festas e um tribunal de julgamento. Nenhum mortal jamais o viu. As divindades se orgulham de suas proezas, capacidades e onisciência. Quando lidam entre si, geralmente o fazem por meio de terceiros, clérigos, agentes divinos, outros servos e a manifestação ocasional de um avatar. Mas às vezes as divindades devem se encontrar diretamente sem medo de agressão ou traição. Como essas divindades geralmente apresentam alinhamentos opostos, um local de encontro deve estar a salvo do seu poder destruidor de planos. A Terra Comum é um lugar assim, um semiplano acessível para seres com status de divindade inferior ou superior. Neste semiplano, elas são imunes aos poderes e habilidades umas das outras. Aqui, todos se reúnem em conclave, quando os assuntos dos mortais exigem discussão cara a cara. A gravidade e o tempo na Terra Comum é normal, e seu tamanho finito. Este semiplano tem apenas 150 metros de diâmetro. A borda da Terra Comum é a borda da única câmara que compõe o território. O traço estático também é verificável. Há poucas coisas dentro da câmara, mas as mesas e cadeiras requerem trabalho físico para serem movidas. Magias não podem afetar objetos ou criaturas, e a Terra Comum ainda impede que ataques afetem todos que estiverem dentro de suas paredes. O alinhamento do semiplano é neutro, e não existem traços elementais ou energéticos. A Terra Comum ocupa um ponto no plano astral que é equidistante das piscinas de cores aos vários planos exteriores onde as divindades fazem seus lares. Embora muitos tenham procurado, nenhum mortal encontrou o portal para lá. Este semiplano existe em uma confluência de portais com chave dos planos exteriores. Esses portais concedem passagem apenas para entidades de status de divindade menor ou superior, e mesmo os mortais mais poderosos não podem forçar sua abertura. As divindades que, conscientemente ou não, tentam trazer criaturas não divinas para a Terra Comum, perdem seus companheiros de viagem para um plano aleatório no meio do caminho, embora o Deus sempre chegue ileso ao destino final. Como resultado, as divindades devem abandonar seus séquitos de seguidores, sempre quando viajam para este semiplano. A ocupação do território depende de como as divindades se socializam. Divindades que habitam o mesmo plano têm poucas razões para viajar para a Terra Comum. Mas redes de divindades espalhadas por planos díspares acham o semiplano útil e podem passar grande parte de seu tempo lá. Em um universo onde todas as coisas são possíveis, um mortal pode encontrar um caminho para este semiplano, talvez através de um acidente planar cataclísmico. Embora a chance de conhecer as divindades pessoalmente seja emocionante, também é repleta de perigos. As características estáticas perfeitas do semiplano pode não se aplicar aos mortais, e mesmo as divindades podem não saber o que aconteceria se mortais tentassem atacar ou conjurar magias. O interior da Terra Comum é uma grande câmara circular com uma cúpula dourada arqueada acima. Uma grande mesa no centro feita de mármore negro, com veios de ouro, domina um piso de jade polido. Cadeiras pretas cercam a mesa, embora divindades mais oficiosas possam optar por ficar de pé. Portas cheias de névoa rodopiante perfuram as paredes do corredor, portais para os planos individuais das divindades. No centro da mesa está um orbe preto. Uma divindade que toca este orbe pode transmitir uma mensagem para outra divindade, muitas vezes solicitando um encontro. A mensagem sempre chega ao destinatário, que naturalmente tem a opção de ignorá-la.